Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, né, nessa manhã de domingo. Um domingo muito especial, porque, além de estarmos aqui reunidos, estamos comemorando, né, um dia muito especial, que é o dia da nossa Mãe Santíssima, não é? E como irmãos que somos, ficamos muito felizes aqui com a presença da nossa irmã, da nossa dirigente querida, aqui nessa data de hoje. E sempre pedindo, né, para que a espiritualidade nos ajude, para que ela abra nossos corações e mentes, para que possamos internalizar a mensagem que viemos buscar, para que nós saiamos daqui melhorados, curados, não é, de tudo que nós viemos buscar, certo? Não há quem responda, se questionado, se quer ser curado, não é? Não há quem fale que não quer. Todos nós buscamos, de alguma forma, a cura, seja das nossas doenças físicas, emocionais, espirituais. Então, a todo momento, não é? Queremos ser curados. E buscamos sempre, geralmente, essa cura externamente, não é? Então, buscamos uma ajuda médica, buscamos uma ajuda espiritual. Então, sempre estamos em busca. Só que, muitas vezes, não paramos para pensar que essa cura está dentro de nós. Muitas vezes, somos nós os responsáveis por essa cura. Por isso, essa conversa de hoje tem esse tema, né, esse título de cura, quando eu tenho essa necessidade de buscar a cura externamente, então, num médico, numa instituição, enfim, e a autocura quando ela está dentro de nós, que muitas vezes ela está dentro de nós, tá? Então, para começar, se nós formos ao dicionário e buscarmos, né, o significado literal de cura, nós vamos encontrar que é a ação ou efeito de recuperar a saúde, o bem-estar físico e o psicológico, o restabelecimento do corpo e da mente após uma doença ou uma condição de sofrimento. Em um sentido mais amplo, a cura também pode significar a solução de um problema, a melhora de uma situação difícil ou a regeneração de algo danificado. Então, isso é o significado de cura quando nós vamos buscar lá no dicionário. Vimos também que existem vários tipos de cura. Dentre elas, nós temos a cura biológica, que resulta da restauração do equilíbrio do corpo através de intervenções médicas, cirúrgicas, medicamentosas ou tratamentos terapêuticos. Temos também a cura psicológica e a psiquiátrica, que é o processo de resolver um problema psicológico ou psiquiátrico, levando a uma existência sem alterações patológicas propriamente ditas. E nós temos também a cura espiritual, que envolve rituais, orações, práticas espirituais realizadas por líderes religiosos para restaurar o equilíbrio e a saúde do indivíduo, segundo, né, diversas crenças. Aí entra uma questão cultural também, entra uma questão de crença, enfim. A necessidade da cura, ela existe. Quando nós vamos pesquisar nessa origem e como se desenvolveu esse processo de cura, de tratamento, até da própria medicina, nós vamos pesquisar e vamos achar que esse processo existe desde as comunidades mais primitivas. Então, é muito antigo isso. E, diversas vezes, ela se misturava com as crenças das pessoas, como a magia e a religião. Isso, por que isso foi acontecendo com o passar do tempo? Porque sempre existiu a necessidade de se achar a cura para as doenças e as lesões. Sempre houve. Ou seja, buscava-se no outro, né, essa resolução. E quando nós vamos pesquisar isso, nós vamos entender o momento em que nós chegamos e estamos hoje, das terapias médicas, dos tratamentos, a evolução dos tratamentos que houve, e nós vamos achar e vamos entender que os povos, né, com o decorrer do tempo, eles contribuíram e muito com o entendimento da cura e dos tratamentos médicos até chegarmos hoje, tanto do ponto de vista da crença em si, como até da evolução dos tratamentos. Então, quando nós vamos lá nos povos babilônicos, nós vamos entender que a cultura deles dizia que as doenças eram um castigo dos deuses.
Então, a gente entende, né, porque muitas das pessoas, ainda hoje, em determinadas crenças, entendem, né, que, às vezes, é o Deus, né, que nos castiga, que castiga a pessoa com uma doença, uma enfermidade, com um aprendizado. Né? Então, muitas, né, hoje nem tanto, mas ainda assim, a cultura recente dos nossos avós tinham esse entendimento. Acreditavam que os transtornos mentais, por exemplo, eram um tipo de possessão demoníaca. O tratamento ele era realizado por sacerdotes religiosos, através de alguns ritos religiosos, e por isso não se tem muitos registros relacionados à medicina em si naquela época. Quando nós vamos aos povos egípcios, por exemplo, eles também diziam, assim como os babilônicos, que as doenças eram causadas pela ira dos deuses contra as pessoas. O tratamento das doenças, eles também eram realizados por meio de rituais religiosos, e eles se preocupavam, o povo hebreu, em cuidar da saúde mesmo após a morte. Eles tinham, né, essa preocupação, esse entendimento. Por isso, eles faziam diversos procedimentos para que seu corpo continuasse íntegro, por meio, né, do que a gente sabe, até pelas aulas de história, tal, pelo processo de mumificação. Então, eles tinham esse entendimento, esse cuidado, essa preocupação de cuidar também do corpo após a morte. Os hindus, né, quando nós começamos a entender que esse povo ele ajudou e muito no entendimento do que nós temos de medicina até hoje. Eles contribuíram bastante com isso. Porque os procedimentos que eram usados por eles são utilizados até os dias de hoje por muitas pessoas. Então, eles já acreditavam, entendiam e praticavam, por exemplo, massagens, óleos. Né? Hoje nós temos muitas terapias com óleos essenciais, por exemplo, ervas, não é? Ervas curativas, ervas chás. Eles utilizavam muito desse recurso para os tratamentos. Eles também associavam o tratamento das doenças a alguns rituais, levando em consideração, claro, a crença de cada um. A medicina utilizada, então, pelos hindus é muito importante para que nós possamos entender os efeitos que a idade avançada causa sobre o corpo humano. Então, os hindus eles tiveram uma evolução nesse sentido, porque eles começaram a entender que o passar do tempo, né, castigava, claro, o corpo. Então, eles começaram ali a, digamos assim, a instituir tratamentos e a preocupação de que havia necessidade do tratamento muito ligado à prevenção, e não só o tratamento quando a doença em si se instalava. Então, eles começavam a entender que a prevenção, né, a profilaxia, era muito importante, porque eles começaram a entender, né, que o corpo envelhece. E, se o corpo envelhece, eles precisam de cuidados, mas não um cuidado só após, mas sim antes. Eles acreditavam que o corpo, então, já estava adoecendo bem antes dos sintomas aparecerem, por conta do envelhecimento dele. E aí, quando nós vamos, né, passando esse entendimento de como esses povos eles contribuíram, entendiam medicina, tratamento, cura naquela época, nós começamos aí a refletir sobre, então, o que é a cura. Não do ponto de vista do conceito lá do dicionário, mas o entendimento mesmo em relação humana. A cura, né, a busca por ela no outro, ela se manifesta quando uma pessoa ela deposita em outra a responsabilidade pela sua própria felicidade, bem-estar, pela superação de traumas e, principalmente, inseguranças. Aí o tratamento médico, psiquiátrico, né, psicológico. Embora a presença de outras pessoas, como esses profissionais, ela seja muito importante e necessária no processo de cura, a dependência total de um médico, de um parceiro, amigo, um familiar, pode ser prejudicial, porque eu estou depositando nele a responsabilidade da minha cura. Aí eu tenho a dependência emocional a ser tratada, que a pessoa ela vai se tornar emocionalmente dependente do outro, esperando, né, que ele preencha os seus vazios internos, seus vazios existenciais, e ele seja responsável pela resolução dos nossos problemas. A pessoa ela se sente, quando ela não é correspondida, por exemplo, né, se a relação não dá certo, e essa relação, a expectativa que ela coloca no outro, ela não é preenchida, ela não é respondida, a pessoa se sente duplamente ferida, e essa ferida ela somatiza mesmo, certo? É o que chama, né, das doenças da alma. Por quê?
pela tanto a decepção amorosa do que ela esperava, e a perda do seu curador, porque ela entendia que aquela pessoa era responsável pela cura dela. Então, é uma dupla ferida que se instala aí. Nós temos a repetição de padrões de dores, em que muitas vezes a busca pela cura no outro leva a pessoa a se envolver em vínculos que repetem, né, feridas passadas. Então, aí o parceiro, em vez de curar, ele acaba sendo um espelho e vai amplificar as dores já existentes. É aquela coisa, eu tenho um relacionamento e, por algum motivo, enfim, aquela pessoa me feriu. Eu continuo com ela. Se eu continuo esperando que ela melhore, que ela evolua, que ela modifique, se ela repete aquela dor, né, aquilo que me doeu, que me machucou lá atrás, concordam? Que é uma dupla ferida, ela está me machucando de novo, porque eu estou depositando nela, né, a responsabilidade da mudança e não em mim. Então, quando ela me machuca, eu vou repetindo esse padrão de dor sempre. A responsabilidade indevida, né, que entra um pouquinho nesse sentido, porque eu coloco no outro a responsabilidade pela minha própria felicidade, e a crença exclusivamente na cura medicamentosa. Então, acreditar que somente o médico ou o remédio são responsáveis pela cura. Né? Eu conheço, por exemplo, uma pessoa próxima de mim que, quando ela vai ao médico, se o médico não dá remédio para ela, o médico não presta. Então, ela vai saindo, né? Vai de um médico, vai para outro, porque ela fala, não, esse médico não dá remédio onde já se viu. Não presta, vou para outro. Então, ela crê automaticamente que o médico precisa dar remédio para que ela se cure, certo? Será resistência à cura? Sim, existe. Não é? Quando nós paramos para pensar, muitas vezes ela é inconsciente. Não é uma coisa realmente pensada, consciente, mas inconsciente, mas existe. Porque muitas vezes, de forma inconsciente, no qual uma pessoa impede ou ela vai dificultar a sua própria melhora, mesmo que conscientemente ela deseja se curar, ou seja, ela quer, ela tem a consciência da cura, mas ela faz ou ela não faz coisas e que faz com que a cura realmente não aconteça. E quando a gente vai pesquisar, destrinchar um pouquinho para entender isso, nós vamos encontrar algumas causas. Uma delas é o medo da mudança. Porque a cura implica deixar para trás a identidade ligada ao sofrimento e enfrentar o desconhecido de uma vida sem a dor, porque a dor é conhecida. Eu já convivo com ela. É como se ela já me acompanhasse, fosse minha companhia. E o medo de perdê-la é uma coisa meio que a gente estranha mesmo, né? Faz com que a pessoa tenha esse medo da mudança, porque não sabe que aquilo, ela já sabe o remedinho que ela vai tomar, o que ela precisa fazer, né? O medo dessa mudança, de repente, o medo de piorar, porque ela já está doente, inconscientemente ela acha que ela vai piorar, faz com que ela fale, não, então deixa assim, com essa dorzinha, porque eu sei o remedinho que eu vou tomar, né? Eu passo. Ela trata até minha dorzinha no sentido, né, carinhoso, ela usa esse diminutivo no sentido carinhoso, porque já acompanha a companhia dela, não é? E o medo de que a melhora seja temporária ou de algo pior possa acontecer pode paralisar esse processo. Existe também o ganho secundário. O que seria esse ganho secundário? A doença ela pode trazer benefícios, chamados de ganhos secundários, que seria o quê? Receber atenção. Então, a pessoa doente ela vai ficar ali sendo paparicada, não é? Ela vai ter aquela compaixão, não é aquela coisa que gosta, né? Que as pessoas sintam dó dela, sintam pena. Existe, né? Mas existe uma outra doença por trás, não é? Nisso. E o cuidado de outras pessoas. A pessoa quer ser cuidada, né? Quer receber carinho, e ela sabe que ela vai só receber isso quando ela estiver doente, não é? Existe a questão também de evitar responsabilidades. Ser poupado de certas obrigações ou tarefas, já que a doença serve como uma justificativa, não é? Então, por exemplo, quem é pai, né, mãe, professor, professora, tem isso, não é? Vai fazer tal coisa. Eu estou com uma dor aqui. Eu estou com isso, eu estou com aquilo, né? Na sala de aula também. Você vai fazer determinada coisa, né, Fê? Não. Tem dia que todo aluno está doente. Aí quer ligar para a mãe, para o pai, para ir buscar. Na primeira aula, estava pulando, se jogando na educação física. Mas depois entrou na sala de aula, já começa com a dor. Por quê? E tem pessoas adultas que fazem isso também, né? Para evitar responsabilidades.
Tem que limpar a casa. Não posso, estou com dor. Né? Porque sabe que vai ter outra pessoa que faça para ela. Não é? Evitar o confronto também usa-se a dor, a doença nesse sentido, né? Ela pode ser uma forma de evitar situações difíceis ou conflitos. Nem me fala de um problema, porque senão meu coração palpita, eu vou desmaiar, eu isso e aquilo. Ou então a pessoa fala, né? Não fala nada para ela, porque senão a dor, não sei o quê, não poupa ela. Não tem? Tem. É evitar confronto. Então, todos esses mecanismos estão relacionados à resistência à cura. A pessoa vai protelando, vai continuando doente, não é? O sentimento de culpa, de indignidade, a pessoa pode não se sentir merecedora daquilo, merecedora da felicidade, ou ela é indigna de uma vida sem dor, porque culturalmente, né, na família, foi passado isso de pai para mãe, de filho, porque Jesus, né, ele teve muita dor, então por que você não pode sentir dor também? É uma coisa religiosa até, cultural. E aí a superação desse trauma pode ser vista como uma forma de seguir em frente, gerando culpa, aquela coisa da penitência, né? Da autopenitência. O medo da felicidade, que isso eu não sabia, na psicologia chama querofobia. A pessoa ela pode ter um medo irracional de ser feliz, por acreditar que a felicidade vai levá-la a consequências negativas. É o sentimento de culpa. Não posso ser feliz, eu tenho que ficar com essa dor, porque nessa dor eu estou me punindo, eu estou me autopenitenciando. E aí esse medo ele pode estar relacionado a experiências passadas, né, de decepções, após principalmente momentos de alegria. Então ela associa, né, que o momento de alegria ela tem, depois ela vai ter uma dor, uma frustração. Então ela não quer ter mais momentos de alegria, porque ela sabe que a alegria, né, como a Dona Neuza falou, passa. Mas a dor passa também, só que ela associa somente ao negativo. Então, se curar para quê? Para eu ter uma decepção pior? Então, deixa eu ficar tristinha mesmo. Identidade com a doença. Lembra do diminutivo? Minha dorzinha, minha enxaquequinha, tal. É isso. Com o tempo, a doença, né, ou o trauma podem se tornar parte da identidade da pessoa, certo? Curar-se significa perder essa identidade. Ela é conhecida por conta da dor. As pessoas estão perto dela ou têm aquela atenção, aquele cuidado por conta da dor que ela sente. E isso faz com que, para ela, seja assustador, né? Porque a pessoa se descaracteriza e ela não a conhece, ela não sabe quem ela é sem a dor, porque isso já faz parte muito forte dela. Traumas, negligência. A resistência ela pode ser uma forma de autonegligência também, especialmente em casos de trauma, né? Esse autocuidado pode parecer impossível e indigno, levando a uma resistência inconsciente ao trabalho de cura. E essa negligência muitas vezes está relacionada, por exemplo, a pessoas que cuidam de outras, né? Principalmente de um parente, de um familiar doente. Ela não se sente, digamos assim, merecedora de ela ser tratada, dela ser curada, porque se o pai e a mãe estão doentes, como é que ela pode estar buscando a cura? Ela precisa se doar integralmente para aquela pessoa, né? E isso já há estudos, a mídia mostra que muitas vezes quem cuida precisa de muito mais cuidado, porque às vezes adoece até mais do que a outra pessoa, e tem casos que a pessoa até parte antes dela. Não é? Por incrível que pareça. Já há estudos, né? Há terapia já mostrando essa necessidade do autocuidado por conta dessa questão. Com isso, né, nós chegamos ao que se entende hoje com o nome de saúde integral. Por quê? Com a evolução do tempo, nós entendemos, né, que somente aquela saúde patológica era a ser tratada. E hoje não. A saúde integral, ela trata todos, né, ela tem a preocupação de todos os campos que nós nos entendemos como saudáveis e que precisamos estar saudáveis. Então, a saúde integral ela é uma abordagem que reconhece um bem-estar de um indivíduo em todas as suas dimensões. Na dimensão física, mental, emocional, social, espiritual, até financeira, né? Tem cursos falando que recebem o nome de saúde financeira, né? Porque uma pessoa endividada, ela também fica doente, né? Então, a necessidade, né, desse cuidado também é importante. E aí o objetivo é alcançar um estado completo de bem-estar, onde as pessoas e os aspectos estão em equilíbrio e harmonia.
não sendo apenas a ausência de doenças, mas a promoção da qualidade de vida. Então, a saúde integral, ó, eu coloquei no desenho, ela trata e se preocupa com a saúde espiritual, com a saúde psíquica, mental, física, energética e a emocional também. E aí, nesse sentido, quais são os principais, aspectos da saúde integral? O físico, claro, que se refere ao funcionamento equilibrado do organismo, que pode ser mantido através de alimentação saudável, atividade física regular, sono adequado e exames preventivos. Então, a atividade física, não necessariamente a academia. A academia é muito importante, claro, mas existe na internet, por exemplo, vários vídeos de nós fazermos, nos exercitarmos em casa mesmo, com objetos ali que nós temos no dia a dia, fazer caminhada. Então, às vezes, nós arrumamos desculpas para que nós não tratemos essa questão física. O mental e emocional, que envolve o autoconhecimento, a gestão de emoções, o equilíbrio emocional e o combate ao estresse, sendo crucial para a saúde em geral. A saúde, o cuidado social, que abrange a qualidade dos relacionamentos, principalmente hoje o que nós consumimos na internet, nas redes sociais, esse aspecto também contribui muito com a nossa saúde, psíquica e saúde emocional. Então, a qualidade dos relacionamentos mesmo, tanto na internet, quanto mesmo no trabalho, na família, entre os amigos. O combate ao estresse sendo crucial para a saúde também. O social, que vai abranger a qualidade e a integração do indivíduo nesse ambiente social, na internet, os relacionamentos de amizade, familiares, amorosos, enfim. E o espiritual, que vai incluir a conexão com o propósito de vida, que todos nós estamos aqui buscando isso, propósito de vida, para o nosso desenvolvimento pessoal e aí, claro, contribuindo para o nosso bem-estar. Lá em João, quando nós vamos um pouquinho lá na Bíblia, no capítulo 5, versículo 6, nos mostra a passagem da cura do paralítico lá do tanque de Betesda, onde Jesus questiona o homem sobre o seu desejo de ficar são. Então, a passagem diz assim, que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Muitas vezes Jesus pergunta isso para nós. Você quer ser curado, de fato? E aí Jesus fazia essa pergunta, porque para ver se a pessoa queria ser curada para respeitar o livre-arbítrio. Por todas essas questões que nós falamos agora há pouco, às vezes não é o desejo dela, de fato, ser. Pois a cura ela implica em assumir responsabilidades e mudanças de hábitos, mudanças de estilo de vida. E a transformação exige decisão consciente e ativa, principalmente porque mudar dá trabalho. Não é uma coisa simples. E muitas vezes nós estamos acomodados naquilo. A pergunta convida, então, à reflexão, à fé e à disposição de abandonar o que adoece. Pessoas, coisas, hábitos, comportamentos. Mostrando que o desejo por mudança, então, ele é um componente crucial para a realização do milagre. E aí a imagem de Jesus perguntando: você quer ser curado? Porque ela não é forçada. Jesus não impõe, não força essa cura. Mas ela é um convite para a decisão. E o sim de nós implica em mudança e responsabilidade. Abandonar velhos hábitos, como eu disse, a zona de conforto. E a pergunta, então, de Jesus, ela serve como um despertar a fé na pessoa. Porque o desejo de ser curado, aí começa o processo de autocura. Jesus pergunta para que nós realmente desejemos e aí nós façamos a mudança. O desejo de ser curado e a prontidão para viver uma vida nova, elas são essenciais para que o poder de Deus, então, se manifeste em nós. E aí, qual a reflexão que nós entendemos a partir dessa passagem? Que a indagação permite que o enfermo reflita sobre a sua verdadeira necessidade. A cura ela pode significar deixar de ter um papel de vítima e assumir a responsabilidade de gerar os seus próprios recursos. Porque a pergunta de Jesus, você quer ser curado? É uma forma, então, de convidar, de fato, a reflexão. Validar esse desejo de mudança que tem que nascer em nós e garantir que a pessoa, que todos nós estejamos dispostos a assumir essas responsabilidades, as transformações que vão acompanhar isso que nós chamamos e conhecemos de milagre.
Essa questão da cura, da espiritualidade da fé, ela já está, graças a Deus, né, com a evolução, enraizada na própria medicina, que até então era muito cética no sentido divino, religioso, né? Nós temos aí esse médico, Jorge Harber, que é um psiquiatra brasileiro, que ele diz que a mesma ciência que criou os antidepressivos, por exemplo, também mostra que as nossas escolhas ambientais, então a alimentação, o exercício, a arte, né, cultivar, aprender, né, coisas novas, sempre a questão do aprendizado, os laços sociais e a espiritualidade. Olha, veja, a psiquiatria falando da espiritualidade, podem transformar toda a nossa expressão genética. Porque a espiritualidade é cada vez mais reconhecida pela medicina como uma dimensão importante da saúde. Existem faculdades, a USP, por exemplo, que uma das matérias do curso de medicina está relacionada à espiritualidade, não à religião, mas à espiritualidade, porque eles já entendem que esse processo da fé, que é nosso, é a autocura, é uma importante etapa, faz parte desse processo de cura, de tratamento. Então, diversos estudos científicos, como a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar, o impacto positivo na prevenção de doenças e não mais um tratamento quando ela se instaura, e na recuperação clínica, embora nunca vá substituir o tratamento médico. É paralelo, certo? A OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela já reconheceu oficialmente e inseriu a espiritualidade em seu conceito de saúde. E aí, qual que é o caminho, então, para a autocura? A verdadeira cura e o bem-estar duradouro, ela vem de um processo interno. Nós não podemos esquecer disso. De autoconhecimento e autoaceitação. Reconhecer a própria dor. Entender, né, seja um vício, seja lá o que for, reconhecer que nós estamos doentes, que precisamos de ajuda. Esse é o primeiro passo, reconhecer a própria dor, se permitir senti-la, entendê-la, sem fugir ou negá-la. Aceitar a realidade, a aceitação não é se acomodar, certo? É não ficar revoltado, nervoso, esbravejando com Deus e com todos. Por mais difícil que seja, porque somos humanos, estamos aqui evoluindo, claro. É importante aceitar as imperfeições do mundo e das pessoas e não se arrepender das experiências vividas, porque essas experiências que nos causaram dor, lembrem-se, o que não é bênção é lição. Então, se ela foi uma experiência ruim, ela serve como um aprendizado para que nós não repitamos lá na frente. A aceitação é o primeiro passo para essa reconstrução. Priorizar o autocuidado, cuidar de si, do ponto de vista físico, emocional e, claro, espiritual, por isso que todos nós estamos aqui. Dedicar tempo para hobbies, né? Se não sabemos, se esquecemos, vamos encontrar, vamos achar aquilo que nos motiva, uma caminhada, né? Ir ao parque, enfim, existem vários hobbies que nós podemos começar a entender, praticar e aprender. Amigos, familiares, hoje em tempos de internet estamos ficando, não é? Digamos assim, afastados um do outro. O bom dia lá pronto parece que já satisfaz, parece que é o suficiente. Não é, ele faz parte, né, pela lembrança, mas não é só isso. Ele é muito pouco, ele é muito leve hoje. A prática de exercícios físicos, como eu falei, exercícios que nós podemos fazer em casa mesmo, buscar o acompanhamento psicológico e médico sempre, se necessário, construir essa felicidade interna, entender a todos nós que a felicidade é individual, está em nós, não no outro, e não deve ser depositada em algo externo, como um relacionamento que muitos, né, nós fazemos ou já fizemos. Compartilhe essa felicidade, né? Se eu estou feliz, eu quero que o outro esteja também. Então, a felicidade irradia. Eu me curo e promovo a cura do outro também. Mas não doe para o outro. Compartilhar e não doar, porque se eu dou, eu me torno dependente, né?
Aprender a escolher vínculos saudáveis. Então, ao compreender as próprias dinâmicas emocionais, é possível selecionar vínculos que promovam crescimento, porque a partir do momento que eu aprendo, eu começo a escolher, a entender, não é? Aquilo que eu vou ter como companhia ou não, em vez de repetir os ciclos de sofrimento. Praticar a gratidão, já sabemos, né, que gratidão não é dizer obrigado. Uma coisa obrigada é ter uma atitude educada, né? Gratidão é mais que isso. É o ato de reconhecer e valorizar as coisas boas, sejam elas grandes ou pequenas. Às vezes a gente entende que gratidão é só quando a gente, né, conquista algo, recebe algo grande. Não, nas pequenas coisas. Acordar, que parece ser pequeno, mas é grandioso nos dias de hoje. Né? Agradecer pela oportunidade de fazermos diferente. O banho que nós tomamos, aquele cafezinho, o cheiro do café, né? Aquele pãozinho. Existem várias coisas que nós podemos agradecer, por mais pequenas que pareçam ser pequenas para nós, mas tem muitos que não têm aquilo. Reservar um momento do dia para pensar conscientemente nas coisas boas que acontecem, e não só, o metrô estava cheio, o ônibus isso, a chuva tal. Chegamos, graças a Deus estamos em casa, né? Saímos e chegamos, quando muitos saem, não voltam. Então, ter essa atitude, mudar o foco do problema para a solução, para as oportunidades. Praticar a reforma íntima. Somos espíritas, estamos aqui para a evolução, então a reforma íntima é fator essencial para isso, para a nossa evolução. A mudança interior que vai se refletir no exterior, através de substituição de imperfeições, por virtudes, a adoção de uma conduta moralmente superior à outra, para que possamos evoluir espiritualmente e se adaptar nessa fase, né, que nós estamos vivendo de mundo de regeneração. A prática da oração. Há vários médicos, eu inclusive ia trazer um vídeo e eu não consegui rodá-lo, que é um médico cardiologista que ele fala da importância da prática da oração. Né? Então, a medicina ela está muito, né, condizente com isso. Benefícios espirituais e psicológicos eles são trazidos por essa prática, como o aumento do bem-estar emocional, a leveza, né, do espírito, a redução do estresse, a melhora da saúde mental, o desenvolvimento de uma conexão mais profunda com Deus, paz interior, força e orientação. Ela ativa a oração, cientificamente comprovado, tá? O sistema límbico do cérebro. O que é esse sistema límbico? É um sistema que estuda, ele atua nas estruturas cerebrais responsáveis pelas emoções, a motivação, pela memória e pelo aprendizado, promovendo sentimentos de felicidade e de pertencimento. Não é aquela coisa que eu não pertenço, eu não me encaixo em nada. A oração ela nos introduz, ela nos aproxima. E graças a Deus, né, que a espiritualidade modifica o prognóstico da doença. E, nesse sentido, existem já diversas matérias. A mídia, graças a Deus, não tem coisas só ruins. Ela está trazendo coisas boas também. Então, aqui eu trouxe só alguns posts, né, de notícias que foram vinculadas na mídia. Então, por exemplo, o G1, numa crônica, não, numa reportagem, na verdade, sobre espiritualidade e bem-estar, ela trouxe essa manchete: menos medicação e mais exercício e espiritualidade contra a depressão. O G1, lá no Distrito Federal, trouxe a questão: a fé ajuda na cura? Conselho Federal de Medicina, a OMS, que eu falei há pouco, o CFM também cria uma comissão de saúde e espiritualidade. E o SBT Brasil, há pouco tempo, né, trouxe uma reportagem que fala sobre também o Conselho Federal de Medicina. Ele estuda o impacto da fé nos tratamentos. E aí essa reportagem mostra que esses impactos eles são tão importantes quanto o tratamento médico, que reforça a questão da autocura, porque o médico não nos ensina a ter fé, né? Mas a medicina hoje ela nos inspira e faz, né, incentiva para que nós tenhamos essa fé que deve ser em nós, a autocura, para que ajude no problema que nós estivermos passando.
Porque, nesse sentido, nós temos que buscar essa cura para sermos felizes, né? Porque felicidade, ela irradia, a felicidade é contagiante. E nós podemos, a partir da nossa autocura, sermos inspiradores também. Vemos tantos, né? Às vezes na internet, no Instagram, por aí vai, ou uma outra pessoa que melhorou, a gente fala, o que você está fazendo, né? Que você está melhorando. Felicidade inspira. E aí, quando nós nos curamos, nós curamos ajudando a curar o mundo também, tá? Para que nós sejamos melhores. Então, que nós saiamos daqui hoje com essa mentalidade de autocura enraizada, não é plantada, é enraizada, forte dentro de nós, para que nós possamos cada vez mais sermos mais felizes e amplificar a felicidade que nós viemos buscar e merecemos, tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de todos.